Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu tô aqui com o meu time de síndico 5 estrelas, eu e a Vanessa estamos uniformizados hoje. E a gente hoje vai falar sobre um assunto bastante importante. Como é que funciona essa transição do síndico morador para o síndico profissional? Todo mundo acha que é uma coisa simples, que é só contratar uma pessoa e tocar o barco. Existe uma forma, existem alguns apuros que a gente vai tentar abordar aqui. O Carlos vai começar, que ele foi o dono da ideia, então ele vai dar uma introdução aí pra gente e depois a gente vai discorrer sobre o assunto. Falando em dono da ideia, pede pro pessoal deixar dica pra gente aí embaixo, ó. Muito bom. Sobre temas. Sim, é importante. Ninguém melhor do que quem nos assiste regularmente para dizer temas que acha interessantes que a gente venha a tratar aqui na mesa. Ai, gente, nós temos que mandar um beijo pra mãe do Rogério. Tem o Sivaldo. O Sivaldo, ele mandar um beijo comenta pros dois. todos os Desculpem vídeos. se faltou algum nome, mas Então, tá eles bom, são eu os e o mais Rogério assíduos. mandamos um beijo pra mãe dele e vocês mandam pro Sivaldo. Beijo. A gente tem que prestigiar, não é? Com certeza. Minha mãe é telespectadora assídua. Eu meio-dia... Alguém tem que assistir, né? Maravilha. Chega de bagunça, deixa o Carlos falar. Tranquilo, vamos lá. O nome do programa é Condomínio Informal. Mas você é Então, todo sério, você é o mais Não, sério. ele já de foi todos. assim, hoje ele não é mais. eu sou um cara, digamos, mais recatado. Mentira. Ainda me chama de mentiroso na frente das câmeras. Mas vamos lá. Esse realmente é um tema que eu entendo ser bastante interessante para a gente conversar aqui, até porque, pelo que a gente tem acompanhado, cada vez mais, né, condomínios começam não, isso já é um processo que iniciou lá atrás, mas ele vem se intensificando, né? As pessoas estão aceitando que é esse o caminho, né? Que realmente ser síndico requer uma série de conhecimentos, uma determinada experiência que muitas das vezes o síndico orgânico, né, o síndico morador não tem. Isso não significa dizer que síndico morador é ruim e síndico profissional é bom, gente. Da mesma forma que qualquer outra profissão, existem bons profissionais que são síndicos moradores, existem bons profissionais que não são, e bons profissionais que são síndicos profissionais. Maus profissionais que são síndicos profissionais. Isso, exatamente. Obrigado. Eu troquei as bolas aqui. Caráter é caráter. Exato. Mas o fato é que eu acredito que aquele condomínio que tomou a decisão de profissionalizar a gestão, ele é uma mudança de paradigma, né? Porque, afinal de contas, eu não sei se vocês já vivenciaram isso. Os últimos 3 condomínios que nós trouxemos para nossa carteira foram, por um acaso, condomínios que nunca, na sua história, tiveram um síndico profissional. Um deles já tinha 40 anos aí de existência, praticamente. Então, você vê, realmente, tomar uma decisão dessa para um condomínio que há 40 anos só vem com síndicos moradores a cada 2 anos, não é uma coisa fácil. Só que eu acho que é interessante a gente abordar alguns aspectos dessa transição, porque a partir do momento, e isso é importante não só para os moradores, como também para os membros do corpo diretivo, na verdade? Por quê? Porque simplesmente o síndico profissional, ele traz um modelo de gestão da sua empresa, da sua equipe, que certamente vai necessitar de uma série de adequações, de adaptações. Mas eu posso fazer uma observação antes dessa? Eu acho que antes de tudo, as pessoas têm... Bom, parabéns, vocês entenderam que uma melhor gestão é feita por um profissional sério, mas é bom entender que qualquer profissional que entrar ali não vai resolver os problemas em 10 dias. Nós não somos super-homens. Mágicos, né? Eu sou super mulher, sim. Eu sou super mulher, sim. Tá, fica invisível! Fica invisível! Mas nós temos limites de atribuições, situações e muitas vezes de caixa. Não, mas veja, o ponto que a Priscila não consegue se colocou... movimentar porque não tem dinheiro. Vanessa, o ponto que a Priscila colocou é essencial à consciência. Porque, veja,
Os caras ficaram 40 anos sem fazer nada. Né? Que tem uma série de problemas. Se for sem fazer nada, tá bom. O problema é quando faz M em cima de M, em cima de M, em cima de M. Não, de novo, eu posso falar porque eu já vivenciei os dois extremos. Eu já peguei condomínio que nunca teve síndico profissional e quando você chega lá, tava uma verdadeira catástrofe, tá? E eu já peguei, administro condomínio condomínio grande, que nunca teve síndico profissional, sempre foi síndico morador, e do ponto de vista de manutenção, de conservação, você fala, nossa, parece até que os antecessores foram pessoas que realmente se preocuparam em manter um nível de qualidade muito bom. Então, os dois extremos existem. Mas isso que você falou é essencial, Priscila. Principalmente para aqueles condomínios em que você tem um histórico bastante ruim, né, de gestão, não dá para ter a expectativa de que o síndico profissional, seja ele qual for, venha e consiga resolver tudo em 10 dias, em 3 meses que seja. Ele começa a organizar a casa. Tem coisas que se você não criar uma rotina, um processo, a coisa não vai rolar. E fora as restrições orçamentárias. A Vanessa, isso. Vocês comentaram de gestão orçamentária. Nós temos um condomínio, depois eu devolvo a palavra para você. Coitado, não vai conseguir falar até o final. Eu vou devolver a palavra para ele depois. A Vanessa... Vocês falaram de gestão orçamentária. Tem um condomínio nosso, nós entramos em novembro de 2020. Em novembro de 2022 vai vencer o nosso primeiro mandato. E eles tinham uma série de problemas, era um condomínio de alto padrão, e um dos problemas que eles tinham eram os 3 elevadores que já estavam sucateados. O condomínio tem uns 35 anos, já precisava trocar os elevadores, fazer a troca completa dos 3 elevadores. Mas por conta falta de manutenção, serviço, né? Porque não é normal você ter que trocar o elevador inteiro com essa idade. Nós melhoramos a performance do elevador antigo e nós conseguimos aprovar a troca do elevador quarta-feira. É um rateio de 2,5 milhões. Então, assim, isso não dá para ser feito do dia para noite. Não. A gente precisava planejar tudo, arrumar. Não adiantava a gente propor a troca dos elevadores simplesmente, porque isso demora 2 anos. Então, inclusive, além dos elevadores, tinha uma outra prioridade que era a segurança. Porta, né, Carlos? Vá a M! Que isso, menino? Priscila, hoje eu tô achando que é o efeito do remédio pro pé dela. Não adiantava simplesmente propor a troca do elevador, porque isso demora 2 anos. A gente precisava arrumar, deixar nas mínimas condições de usar os antigos, os antigos funcionando, a gente trouxe a proposta, então assim... Um projeto. Foram 2 anos. Né? Mas as pessoas precisam entender isso, né? Isso, assim, o síndico ele precisa ser muito claro na comunicação. E a gente já falou disso algumas vezes, no sentido de deixar as pessoas cientes do que está acontecendo, né? Gerenciar expectativas. Exatamente. Essa frase do super-herói, eu já vou passar a palavra para ela, porque senão ela vai ficar brava comigo. Que isso, super calma hoje. Essa é uma frase que eu já usei algumas vezes em assembleias. Eu falo o seguinte, pessoal, olha só, eu não sou super-homem, eu não tenho pretensão de ser e nem vocação. A gente tá entrando para iniciar um trabalho que vai ter início, meio e fim. Agora, para se passar por todo esse processo, leva tempo. Sim. Principalmente dependendo da quantidade de coisas que você vê que tem que ser resolvidas. Porque vão ter coisas que são emergenciais para resolver de imediato, outras para se resolver lá na frente e outras mais na frente, enfim. Então, eu acho que todo mundo faz... Vou atropelar ela. Hoje eu tô atropelando todo mundo. Hoje tá que tá, Isso né? porque ela tá manca, Pois né? Ela não tá conseguindo gastar energia na academia. Então, eu acho interessante colocar essa experiência que quando nós entramos, nós analisamos 6 meses para trás da questão financeira do condomínio, né? Ontem eu comecei em um condomínio que a gente entrou, só que 6 meses não são suficientes. Eu tive que ir Além. há 2 anos, entendeu? Para entender... Como eles chegaram naquele... Como eles chegaram... Mais ou menos isso que o Rogério falou. Mas não é um estudo do dia pra noite. Para você analisar as pastas, você precisa das pastas. E ainda faltam 2 pastas que a administradora não entregou, entendeu? Então, assim, não depende só da gente. As pessoas também têm que entender isso.
porque, óbvio, nós estamos cobrando essas pastas, mas para você trazer a real situação do condomínio, às vezes você tem que ir mais fundo. E às vezes você vai demorar um pouco mais. Gente, a participação da Priscila hoje acabou. Agora a gente vai falar os outros 3. Todo mundo aqui coloca uma fita isolante nela, um silver tape. Preview, silver tape eu vou aqui, por defender você, favor. Priscila, fica tranquila. Um Vai lá, silver Vanessa. tape. Bom, a gente falou bastante em procedimento, a gente falou muito sobre DNAs de condomínio. E uma questão que eu acho muito importante, independentemente da gente ter uma gestão com síndico morador ou com síndico externo, que todo e qualquer condomínio que seja, independente do padrão, independente do tamanho, independente do conceito, precisa ter um lastro de informações. E qualquer um dos profissionais que adentrem a edificação para fazer qualquer tipo destas gestões aqui mencionadas, todas elas têm que ter em mente que condomínio precisa de lastro, precisa de informações, precisa saber os procedimentos pretéritos que estavam acontecendo, até para que a gente consiga fazer e implementar um modelo de gestão que seja adequado para aquele empreendimento. O que eu percebo muito nos condomínios que eu assumo a gestão é a falta de lastro. É a falta... Priscila, vou pôr se ver aqui com você. Não, mas foi exatamente Eu já isso. tinha avisado que acabou, chega. Pessoal, vocês não querem que eu fale? Não, mas foi exatamente por Exato. isso que eu tive que ir há Sim. 2 anos pra trás. Você vê. E é um trabalhão para você ter que buscar informações, fazer a leitura das atas, para saber o histórico deste condomínio. E assim, até hoje eu não tive nenhum condomínio que tinha esse lastro, esse histórico, né? Porque as pessoas parecem que não gostam de documentar as suas ações. E eu entendo que um bom gestor, ele deve sim documentar do dia que ele entra até o dia que ele sai. E qualquer gestor que entre no lugar, seja morador ou seja profissional, efetivamente consiga começar consiga ter um diário de bordo, vamos dizer assim. E isso falta muitas vezes. Olha que coisa mais bonitinha. Ai, preview, que coisa mais linda. Combinou com a blusa dela. Sob Isso protesto que é pra minha amiga aqui, eu considero isso pura censura. Desculpa, sou totalmente contrário. A gente já Continua, falou isso, Vanessa. né, Van, em alguns programas, de que o síndico morador, geralmente ele não tem essa cultura e esse procedimento. Mas o síndico profissional, ele tem que saber entrar e ele tem que saber sair. Exatamente. Então ele tem que entregar o que ele fez pro sucessor dele. Sim. Não importa se ele tenha saído de uma forma ruim, se tenha sido destituído por alguma coisa, se ele tenha sido, o contrato tenha sido rescindido. Se ele morreu. Qualquer coisa que... então, e se ele morreu? Como que ele vai fazer essa Exatamente. transição? Ele tem que ter isso tudo documentado. E mais ainda, eu vou além. No decorrer de todo o mandato, eu entendo que esse lastro das informações, ele deve ser informado aos moradores de forma periódica. Os moradores precisam saber o que está acontecendo na edificação. Eles precisam tomar consciência do que acontece na gestão. Por quê? Porque depois acontece o pior, e o pior quando eu falo é quando já estourou a bomba e a gente já sabia que tinha alguma coisa no meio do caminho e não foi informado. E aí os moradores falam, mas a gente não sabia disso, mas na gestão passada isso nunca foi falado, trazido, então... Mas agora os senhores estão sabendo a vida como ela é, né? Aceita que dói menos. Por quê? Porque se o síndico ele também guarda as informações para ele, achando, e achismos não serve para fazer gestão, nós temos que ter convicção e agir e mostrar como é que são as coisas. A história, o síndico às vezes sai, ou acontece qualquer coisa, o outro síndico que ainda entra e fala, mas o outro síndico não falou nada? Nossa, mas olha, como se fosse assim, o descobrimento do Brasil. Então, essas informações e esses lastros, independentemente do tipo de gestão que o condomínio queira, ele tem que ser passado pontualmente e nós temos que gerar histórico. Eu falo que a biblioteca do condomínio tem que ter... As atas já não são um grande histórico? Sim, só que nem tudo é levado para a assembleia. Nem tudo é trazido ao conhecimento dos moradores. As pessoas elas podem tomar um pouquinho mais de cuidado na hora que elas vão fazer as pastas de prestação de contas. Essas pastas de prestação de contas, elas podem trazer
mais documentos do que simplesmente a prestação de contas. Nós, por exemplo, quando a gente vai comprar, sei lá, uma mesa, você vai colocar ali, de repente, o projeto que a arquiteta fez para determinar aquela mesa, se for uma coisa pequena também, porque senão as pastas ficam enormes. Gigante, né? Mas também você ter ali uma cópia ou dizer onde está o contrato da compra daquela mesa, obviamente que não a compra de uma mesa, eu tô falando de uma obra maior, mas para que você tenha, para que você saiba e que as pessoas que entrem depois de você saibam quem participou daquela concorrência. Mas com as plataformas virtuais hoje, você consegue disponibilizar tudo. Na nuvem, a gente já falou de aplicativos de condomínio que são, na minha opinião, são muito importantes para isso. Eu acho tão legal que assim, eu comunico tudo, né? Eu comunico tudo, é comunicado de tudo, é relatório de tudo. E eu mando para todos os moradores. E todos os moradores mandam pela administradora, a lista de transmissão, a gente manda por todos os canais. Tem moradores que são tão diligentes que eles têm as suas próprias pastas dentro do seu computador. E ele mesmo já vai fazendo e guardando. Teve um condomínio que eu fui síndica, e aí teve uma moradora um dia me encontrou e falou: Vanessa, mudou, que pena que você renunciou no condomínio, saiu de lá, nossa, graças a Deus foi livramento pra você, mas eu tenho uma coisa pra te mostrar, eu queria tanto te mostrar. Eu falei: pois não, a gente tava num café, ela falou: posso abrir o laptop? Pode, abriu, mostrou: olha, eu copiei de você. Aí eu olhei, parecia realmente que ela tinha copiado o meu arquivo no meu laptop. Ela falou: aprendi com você. Ações judiciais, tudo que teve na sua gestão, questões ali orçamentárias, relatórios operacionais. Eu olhei e falei: nossa, que coisa linda. Ai, aprendi com você. O síndico que entrou, sabe, falou que não tinha nada. Eu peguei meu laptop numa reunião e abri e falei: olha, tudo que a síndica fez tá aqui, gente. Todo mundo me aplaudiu. Eu falei: não, que bonitinho, olha, uma aprendiz de síndica. Eu posso dizer que isso me deixou um pouquinho chateado um dia desses, né? A gente recebeu uma ficha de cadastro de moradores. E aí eu olhei e falei: Rogério, você viu a lista de cadastro de moradores do condomínio tal, que chegou o e-mail pra gente sem querer? Ele falou: vi. Eu falei: você viu que maravilhoso o modelo? Aí ele parou, olhou e fez assim: é o seu, né? Um ponto aqui que foi colocado, que eu acho que é importante enfatizar, que também eu já vivenciei os dois extremos, e eu acredito que vocês também já tenham vivenciado algo parecido, é que quando você faz a transição do síndico morador para o síndico profissional, você tem aquele síndico antecessor que te dá todo o apoio, que tá ali, olha... Que pediu pra ser um profissional. Que você quiser, precisa. Assim, ele te recebe de braços abertos, ele tá ali disposto a te ajudar, a passar todo o histórico que ele conhece, se coloca à disposição para poder conversar toda hora que for necessária, e você tem, infelizmente, aqueles casos, né? Por isso que eu digo que o mundo condominial me ensinou uma coisa, é um microcosmos da nossa política brasileira, infelizmente. Tá? Política no mau sentido da palavra, né? Mas você tem aqueles antecessores que não apenas foram, digamos, forçados a sair, mas viram meio que inimigos número 1 do gestor. Como se aquele gestor profissional tivesse algum tipo de responsabilidade na decisão da massa condominial de querer profissionalizar a gestão. Mas né? aí eu entendo que é um outro programa que a gente tem que falar sobre o ego das pessoas em serem síndicas. Você não é melhor que ninguém porque você é síndico. E você não tem poder nenhum porque você é síndico. Porque o poder é da Assembleia, o poder é dos moradores. E é uma síndrome do pequeno poder, né? Carlão, eu queria que você tocasse um pouco naquele ponto que a gente falou antes, dessa transição mesmo, né? Dessa mudança de paradigma, né? Do que a gente traz em diferença ao síndico morador. Acho que isso é uma coisa importante da gente falar. Perfeito. Bom, primeiro de tudo, e eu acho que não é segredo para os profissionais, a gente já tratou isso em outros programas, existe uma série de normas reguladoras que têm que ser obrigatoriamente seguidas e que muitas das vezes os síndicos moradores desconhecem.
pode parecer bobagem, mas eu já cheguei num condomínio, se fosse um só, tava bom. Eu já cheguei em condomínio novo, que nunca teve profissional, que a limpeza de reservatórios de água não era feita há 2 anos. Aí você fala, como assim? Né? Porque a primeira coisa... Vai gastar água. A primeira coisa é você pegar e fazer o checklist completo. Bom, você só consegue fazer um checklist completo, vistoria em todas as áreas, do barrilete até o subsolo, verificar todos os equipamentos, verificar se as manutenções... Se as manutenções estão em dia, se existem contratos de manutenção regular de equipamentos que deveriam haver essa manutenção. Você implantar o seu processo, né? A empresa... Cada um de nós tem aqui uma empresa e cada um tem um modelo de gestão. Alguns abordam de uma forma tal ponto, outros abordam de outra forma. Mas o fato é que nós somos escravos da convenção, do regulamento interno e da legislação. Então esses são 3 itens que a gente tem que garantir como profissionais, de que se nunca foram seguidos ou se tiveram falhas, a princípio a primeira coisa é: isso aqui tem que começar a ser seguido rigorosamente. Sim. Né? Eu particularmente, eu tive uma situação que me deixou assim um pouco... eu diria chocado, porque a gente chegou num condomínio que não tinha gestão de administradora. Vocês conhecem esse condomínio? Nunca teve administradora profissional, e quem montava as pastas era a administração interna. Nossa. Gente, levei 3 meses para chegar no corpo diretivo e falar o seguinte: fora de questão, não existe a menor condição desse condomínio, neste porte, um condomínio de grande porte, ter uma administração interna. Até porque o escritório de contabilidade que deveria dar o apoio necessário também não dava. Então foi uma pequena revolução que nós tivemos que fazer lá. Mas por quê? Porque uma série de normas não eram seguidas, uma série de relatórios não eram gerados, uma série de cuidados com o e-social. Nós estávamos naquela fase de início de transição do e-social. Eu falei assim: vocês estão colocando o condomínio de vocês sob um risco jurídico, fiscal e tributário, que vocês vão pagar essa conta lá na frente muito caro. Então, de novo, são cuidados que têm que ser tomados. Eu parto do seguinte princípio: como esse aumento da disposição dos condomínios em começar a profissionalizar gestões, eu entendo que nós, profissionais da área, começamos a ter mais força para mostrar exatamente o nosso serviço. E é aí que os grandes profissionais se destacam. Essa é a minha visão. Né? E volto a falar, tenho certeza que todos nós aqui nessa mesa e outros colegas que a gente conhece têm exemplos dessa natureza. E existe um choque, né, nessa mudança, né? Porque nós entramos com os nossos procedimentos, com as nossas diretrizes, e os condôminos precisam se adaptar a isso também. Porque é um choque de gestão, né? E aí, como você bem falou no início, não é para melhor ou para pior. São identidades, são características de cada profissional, né? A Vanessa entra com uma característica, a Priscila tem outra característica, você tem outra característica, eu tenho outra característica, e nós imprimimos essas características nos nossos condomínios, que certamente vai ser diferente do síndico antecessor a nós. Porque senão não haveria troca, né? As pessoas são diferentes. Só um último ponto que eu queria considerar e eu encerro minha participação. Está acabando o nosso tempo também. Desculpa. Mas um ponto importante, para quem entra junto com o síndico profissional do corpo diretivo, muitas das vezes são conselheiros que já participavam da gestão anterior, muitas das vezes troca todo mundo, porque aí o pessoal resolve trocar tudo, né? Para quando existe a troca geral, minha recomendação: cuidado com a expectativa de que o síndico novo tem que chegar e trocar todo mundo. Porque não funciona desse jeito. A gente sabe que não funciona desse jeito. Não é o síndico que troca ninguém. Também. E a gente tem que garantir que eu, pelo menos, eu tomo muito cuidado com isso, garantir que não haja revanchismo, tá? Por conta de diferenças de tratamento, diferenças de relacionamento entre moradores A, B, C, D. O síndico profissional, ele tem que ser totalmente isento e imparcial. Ele não pode se sujeitar a esse tipo de... Síndico profissional não faz fofoca. A gente tem que fazer funcionar e não ficar achando culpado, né? Exatamente. A gente tem que achar a solução, Exatamente. não culpado. Essa frase é do Henry Ford.
Gente, eu preciso acabar o programa. Você queria falar alguma coisa? Eu não. Não, é que eu vi você tava anotando. Eu achei que você Eu queria... tomei nota aqui do que o Carlos estava falando, né? Ele é um gerenciador de expectativas. É isso. Gente, tá acabando o nosso programa. Eu acho que foi bastante rico a nossa discussão. Eu queria só deixar uma frase. Hoje eu tô com os pensadores, né? Adoro. Tá lendo bastante. O Ricardo Amorim publicou esses Sim. dias uma frase: tudo se ensina, exceto o caráter. Então, se você tente tê-lo, né? Sensacional, gostei. Obrigado pela audiência. Fica a dica. Procura a gente nas plataformas de áudio também. A gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.